capítulo 8, a partir do versículo 10, diz assim: E ele escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo de cavalo, e montadores de mulas, camelos e dromedários novos, nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem e se levantassem pela sua vida para destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que quisesse lhes atacar, tanto pequenos como mulheres, e que se saqueasse os seus despojos, em um dia, em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. Amém? Vamos orar. Senhor amado, a Tua palavra foi lida. Sabemos que a Tua palavra é a boca de Deus falando conosco. E que nesta manhã o Espírito Santo, Senhor, venha falar com cada um de nós, de acordo com aquilo que precisamos ouvir, de acordo com aquilo que precisamos nos arrepender, de acordo com aquilo que precisamos ser transformados, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar, para falar aquilo que Tu quiseres. Amém. Irmãos, pode assentar, amém? Essa mensagem tem um título: O decreto foi assinado, o povo de Deus pode se defender. Amém? Irmãos, o livro de Esther, eu vou dar um pequeno resumo aqui, tá? No livro de Esther, conta a história que foi em determinado tempo assinado um decreto para matar todo o povo judeu. E nesse tempo Deus levanta Esther, que antes se chamava Hadassah, juntamente com seu primo Mardoqueu, para ser usados por Deus para lutar contra isso, para que os judeus não fossem exterminados. Em Esther capítulo 3, versículo 13, eu vou ler uma parte do decreto que foi assinado, dizendo o que se podia fazer com os judeus. Esther capítulo 3, versículo 13, diz assim: E as cartas foram enviadas para mensageiros a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, tanto moços como velhos, crianças pequenas e mulheres, em o mesmo dia, a saber, no 13º dia do 12º mês, o qual é o mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo. Então aqui está dizendo que no dia 13 do mês 12 foi feito, era esse dia que o decreto autorizava matar todos os judeus que morassem ali na Pérsia, nas redondezas da Pérsia. E no final do versículo 12, tá? A gente não leu o versículo 12, mas no final do capítulo 3, versículo 12, vamos ver aqui que é um versículo antes. E foi escrito, em nome do rei Assuero, isso foi escrito e selado com o anel do rei. O que quer dizer isso? Quando era feito um decreto, que o rei concordasse com esse decreto, ele assinava o decreto e selava com o seu anel. Era como se fosse um carimbo, né? A gente carimba hoje, bota numa tinta, carimba o papel. E o que acontecia? Quando isso era feito, não poderia voltar atrás. Aonde que está isso? Em Esther capítulo 8, versículo 8, diz assim, vamos achar aqui, versículo 8: Escrevei vós também para os judeus, como preferires em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei, e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Vocês viram como está na Bíblia? Quando o rei assinava um decreto e carimbava com o anel, ninguém poderia reverter esse decreto. E agora, no versículos que nós lemos, capítulo 8, do 10 ao 12, diz que para livrar o povo judeu não poderia ser anulado o decreto, mas poderia fazer outro decreto. E o rei fala com Mardoqueu e com a Esther e diz assim: eu não posso anular o decreto que eu já assinei, que eu já carimbei, que eu já selei com o meu anel. Mas eu posso fazer outro decreto, e vocês escrevam o decreto. E eu vou assinar esse decreto. E nesse novo decreto dizia que no dia 13
até mesmo para matar o inimigo que queria acabar com eles. Então, irmãos, o decreto não foi anulado, mas foi feito outro decreto dizendo que o povo de Deus podia se defender. O que isso significa nos dias de hoje? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, pode responder em voz alta. O mal vai acabar no mundo? Não. Quem acha que vai acabar? Não. Estou na parte do primeiro. Quem acha que vai acabar? Ninguém, né? Quem acha que o mal não vai acabar? Entenderam? Tem um decreto aí por Satanás, porque ele não está preso ainda. Tá? Mas também não está totalmente solto, porque vai ser o dia que ele for solto, aí vocês vão ver que vai ser o tempo do anticristo, aqueles 7 anos lá. O que acontece hoje? O mal é liberado, o mal não tem fim, mas existe um decreto assinado por Deus dizendo que o povo de Deus pode se levantar e lutar, que o povo de Deus pode se levantar e se defender do mal. Aonde está escrito isso? Vamos começar por Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. Não aceita o mal pacificamente. Lute em nome de Jesus. Amém? Outro versículo, irmãos, que eu não vou ler todos os versículos. Em Atos capítulo 5, a partir do versículo 27 até o 29, no finalzinho do versículo 29, diz assim: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Foi Pedro que disse isso junto com os apóstolos, quando eles foram proibidos de pregar a palavra de Deus. Eles foram chamados pelas autoridades e deram um recado para eles e disseram: não preguem a palavra de Deus. E quando deram o recado, eles continuaram pregando. Então foram lá e buscaram eles e disseram: nós não falamos para vocês não pregar essa palavra? Por que vocês estão pregando? Foi aí que Pedro e os apóstolos responderam: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ai de mim! Isso não está escrito, mas eu vou dizer: ai de mim não fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. Eu prefiro desobedecer alguma coisa que o homem falou, mas não desobedecer a Deus, porque a palavra de Deus é soberana, a vontade de Deus é soberana. Aí quando eles falaram isso, irmãos, prenderam eles, bateram neles, né? E depois soltaram eles. E aí, sabe qual que é o nosso problema? Nós não queremos sofrer consequência por nossas decisões. Nós temos medo de ser humilhados, temos medo de ser tirados de alguns grupinhos, temos medo de ser envergonhados, mas esses homens continuaram pregando. Isso fala, quer ver o versículo 40, Atos capítulo 5, versículo 40, açoitaram os apóstolos e lhes ordenaram que não falassem, no nome de Jesus os deixaram ir. E aí o versículo 42 diz: continuaram pregando mesmo depois de apanhar. Versículo 41, e ainda se sentiram felizes e honrados, porque passaram aquelas humilhações por causa do nome de Jesus. Glória a Deus. Eles saíram orgulhosos. Vocês viram? A gente apanhou porque a gente não negou Jesus. A gente apanhou porque a gente está falando a verdade para o povo. Irmãos, isso não acontece no dia de hoje. As pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha. E quando eu leio essas coisas, eu penso como nós somos covardes. Preferimos muitas vezes nos calar do que expulsar os demônios que estão destruindo nossa casa. Preferimos nos calar e parar de lutar pela nossa salvação e da nossa família. Mas a palavra de Deus nos ensina a nos defender e a lutar. O decreto já foi assinado
serpentes e escorpiões. Atos 5, onde no finalzinho do versículo 29, Pedro e os apóstolos dizem: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu estou lendo palavra do Novo Testamento. E por que eu estou lendo isso? Porque hoje é dia de Santa Ceia. E não é um dia só para pedir perdão pelos pecados. Nós vamos pedir também ao Espírito Santo que nos faça voar como águias. Porque, além de nos defender, além de lutar, voar como águia. Porque a águia não foge da tempestade. Ela voa pelo meio da tempestade até ultrapassá-la. E quando ela ultrapassa a tempestade, ela volta a voar no céu calmo. Em Isaías capítulo 40, do versículo 28, diz assim: Deus dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta a força. 40, 29, até os jovens irão desfalecer, e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. É o que a gente vê hoje. Uma juventude desanimada, uma juventude que não quer trabalhar, uma juventude que sabe, parece assim que é uma juventude que só faz alguma coisa se tem um pai e uma mãe que estão ali dizendo: vai, faz, estuda, levanta, trabalha. Porque é uma juventude que parece que não enxerga a realidade da vida. Claro que eu incluo nesse negócio da juventude algumas pessoas que já têm mais idade, que estão desanimadas, que parece que não tem perspectiva da vida. Mas a palavra de Deus fala ainda em Isaías capítulo 40, versículo 30. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. E eles caminharão e não desfalecerão. O Espírito Santo está nos chamando hoje para 3 coisas: para nos defender, para lutar e para voar como águia. Porque a águia não tem medo da tempestade. A águia não tem medo da tempestade. Ela voa no meio da tempestade até chegar no céu calmo, no céu limpo. E eu quero contar para vocês, antes de encerrar essa palavra, uma experiência com Deus. Quando eu estava limpando a pia da louça ontem, tinha uns grãos de arroz no ralo, assim fora, eu queria empurrar para o ralo para jogar fora, né? E até anotei, irmãos, eu saí, depois que Deus falou ali comigo, eu fui direto no meu caderno e fui anotar para mim não esquecer. E eu estava ali empurrando com a água, né? Virava a torneira ali para os grãos de arroz e eles acabaram todos caindo no ralo. Aí o Senhor falou assim para mim: é assim também comigo. Minha mão é que conduz vocês. Porque era minha mão que estava conduzindo os arroz para o ralo. E o Senhor falou: é assim também comigo. Minha mão é que conduz vocês. E eu vou dizer, os grãozinhos de arroz eram teimosos. Demoraram muito tempo para ir para o ralo. Eu botava água daqui e ele ia para lá. E eu botava água de lá e ele ia para cá de novo. Até que eu consegui. E se a gente é o grão de arroz, nós somos muito teimosos. Deixa Deus te dirigir. Deixa o Espírito Santo te guiar. Melhor coisa é saber que você tem um Pai que cuida de você e que nunca vai te dar um mau conselho. E que nessa manhã de Santa Ceia você saia daqui com o teu coração disposto a se defender, lutar e voar como águia, como o Espírito Santo está falando esta manhã. Amém? Vamos aplaudir a